Olá pessoal, meu nome é professora Rosane. Vou estar explicando o conteúdo de artes do 8º ano. Todo esse conteúdo está na versão online e também na versão impressa da apostila. Então o assunto que vocês têm lá é arte na história, uma linha do tempo. Então nós temos as mais diversas manifestações artísticas. Então, a primeira delas, a arte egípcia, ela retrata bem o período que viveu os egípcios na região do mundo entre o Vale do Rio do Nilo e o norte da África, onde houve o desenvolvimento maior da arte egípcia. Principalmente, ela era voltada para as questões religiosas. E eles tinham o pensamento, a cultura e a moral dos egípcios. Elas eram baseadas numa ordem e equilíbrio. E essa arte, ela visava ter alguma utilidade dentro dessa sociedade. Além disso, a arte deles, nós temos a escrita, da escrita hieróglifa, que representa ideias, conceitos, objetos, animais e, além de tudo, emoções que eram passadas através desses símbolos e desenhos que eles faziam dentro dessa arte. Então, a palavra hieróglifa, ela se originou a partir da junção de duas palavras de origem grega, hieros e glufen, que quer dizer sagrado, escrita. Então, uma escrita sagrada. A pintura egípcia, ela procura muito refletir sobre o corpo. Outra principal característica era frontal, era a posição de figuras típicas dos murais egípcios eram desenhados. Então a gente tinha esse frontal também representado nessa arte. Eles tinham costumes e organização que obedeciam uma hierarquia. Então nós tínhamos o faraó e aí seus sacerdotes, e essa hierarquia tinha que ser obedecida dentro da arte dele. A maior manifestação artística da arte egípcia é as pirâmides, tá? E aí a arquitetura egípcia ela era muito interessante, porque esses túmulos, eles construíam túmulos com pedra, que é onde ia ficar descansando os corpos dos faraós. As principais pirâmides que eles fizeram foi de Quéops, a de Quéfren e de Miquerinos. Outra coisa que eles tinham lá dentro dessa arte egípcia eram as mastabas, que seriam tumbas egípcias que eram feitas, tinha forma de pequenas caixas, e elas eram feitas com barro. Outra forma de arte é a arte grega. Então ela tem um período clássico e era uma ligada diretamente ao divino e ao ser humano. E o que acontece? A arte grega, ela desenvolveu na sociedade um pensamento filosófico, refletir sobre aquilo que estava vivendo. E o artista grego, ele tinha muita empolgação de se relacionar com a vida. Outra forma de manifestação artística é o realismo. É uma forma que vai ter de agir e de interpretar a realidade que ele se submeteu e imitar essas percepções visuais sem sofrer alterações. A arte romana, ela sofreu a influência de outras tantas civilizações, porque como eles eram grandes conquistadores, eles tinham a característica de absorver o costume desses povos que eles conquistavam os territórios, e aí eles sofreram essa influência. Um dos povos que eles sofreram influência foram os gregos, e outro também foi os etruscos. Os romanos, eles eram mais realistas e práticos, diferentemente dos gregos. Outra forma de arte é o romantismo. Ele apareceu na Europa, demonstrando um momento de grande rebeldia dentro da sociedade, e ela se pareceu muito presente dentro da literatura e da música. Então ela representou muito isso dentro dessas duas correntes de formação. Ela queria expressar as visões pessoais e ser ligado isso de forma bem forte à emoção. Outra forma de arte é o barroco. Ele foi muito importante no Brasil colônia,
colocou em ascensão o catolicismo e a fé, que era muito presente dentro da arte barroca, era a representação mais forte dentro da arte barroca. Os dois caras que são mais renomados dentro do Brasil, dentro da arte barroca, foi o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, popularmente conhecido, e o Ataíde, que ele era considerado o mestre do barroco. Ele pintava anjos, santos, coisas dentro do catolicismo. E aí ele adicionava a tudo isso cores próprias tropicais da nossa região. Então essa foi a aula de artes. Espero que todos tenham uma boa semana e até a próxima.